Estamos começando mais um Linkcast, o podcast oficial da Last Link. E hoje com uma convidada super especial, né, Lorena? Cara, essa mulher é um fenômeno. Há 6 anos veio para o Brasil. Hoje em dia já fatura aí mais de 10 milhões anual com o digital. É conhecida como a rainha do orgânico, ensinando estratégias tanto de posicionamento orgânico como de tráfego pago. Já sabe de que eu tô falando, né? Bem-vinda, Jimena! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É uma honra poder participar desse podcast. Roda a vinheta. Gi, pra começar, eu acho que as pessoas têm muita curiosidade. Assim, a gente te vê hoje nas redes sociais e tudo mais, vê essa mulher forte, empoderada. Mas como que era agir lá no Uruguai, agir em infância, assim, pra essa transição de tomar coragem de vir pra outro país também, né? É muito engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa super introspectiva. Nunca fui uma pessoa muito comunicativa. Tanto é que eu sempre tive, 2 amigos, 3 amigas. Nunca fui aquela pessoa que, sabe, que conversa, que chama atenção. Não, sempre na minha. Totalmente ao contrário de hoje em dia, que eu converso com todo mundo, né? Faço amizade super rápido. Mas eu era uma pessoa super introspectiva. E quando eu vim pro Brasil, sem saber absolutamente nada, nem de português, nem da cultura, nem de absolutamente nada, eu fiquei ainda mais, né? Porque sabe quando você chega num lugar que parece que você não encaixa? Era o que eu sentia. Só que eu fui muito bem recepcionada. Então, aos poucos ali, fui conhecendo algumas pessoas. Só que como eu tinha muita vergonha do meu sotaque, que graças a Deus, hoje em dia eu não tenho mais. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Eu tinha muita vergonha do meu sotaque. Então, eu não me comunicava muito, sempre, sabe, na minha também. Então, quando eu comecei no digital, pra mim, nem era uma opção um dia falar em público, um dia aparecer no Instagram, criar conteúdo. Tipo assim, eu comecei com uma mentalidade de, cara, eu não quero aparecer de jeito nenhum. Bem, bicho do mato, sabe? Eu não queria ser, no off. E eu, na minha cabeça, eu jamais na minha vida iria aparecer um dia em lugar nenhum. Porque eu realmente não tinha não era desenrolada pra falar, sabe? Então, eu era uma pessoa bem, bem na minha. Depois, quando eu comecei a trabalhar no digital ali, que eu tive um resultado muito bom, as pessoas começaram a pedir, aparece mais, conta o que você aplica, quais estratégias você aplica e tudo mais. Aí eu fui me soltando aos poucos, sabe? E aí fui criando uma conexão e aí mudei totalmente, assim. Mas eu era uma pessoa totalmente ao contrário do que eu sou hoje. E por que o Brasil, né? Por que você veio pra cá? Como que foi isso? Então, é muito engraçado, porque no Uruguai, fazer medicina é de graça. Você termina ali o ensino médio, você já pode ir pra faculdade, você não precisa fazer ENEM, você não precisa fazer vestibular, é só fazer a matrícula, entendeu? Que isso? Mas eu escolhi o caminho mais difícil. O que acontece? No Uruguai, só tem faculdade na capital, que é em Montevidéu. Não existe faculdade de medicina em nenhum outro lugar, e eu morava no interior. E morar em Montevidéu é muito caro, o custo de vida é muito alto. E, obviamente, a gente não tinha condições na época pra bancar uma vida em Montevidéu, né? Um aluguel e tudo mais. Então, não era uma opção pra gente eu ir pra realizar o meu sonho, que era fazer medicina em Montevidéu. E aí, quais eram as opções? Ou Argentina ou Brasil. Nunca me identifiquei muito, né, com a ideia de ir pra Argentina, então a gente começou a considerar o Brasil. E por incrível que pareça, porque todo mundo fala do Brasil, por incrível que pareça, os preços entre a vida no Brasil e a vida em Montevidéu, por exemplo, era, uma diferença muito absurda. Morar em Montevidéu era 20 vezes mais caro. Então, aí a gente começou a pesquisar. Aí, existe uma cidade lá no Rio Grande do Sul, que é Santa Maria, que é uma cidade universitária, que só tem faculdade, cursinho. A galera que mora lá, 90% das pessoas estão lá pra isso, sabe? Pra estudar, pra passar na faculdade, enfim. E foi pra lá que eu fui. E a cidade ficava ali em torno de 5 horas, mais ou menos, da minha cidade do Uruguai. Então, não era muito longe. Aí eu fui pra Santa Maria, que foi onde tudo começou, a minha história começou no Brasil. É uma cidade que eu tenho muito carinho, inclusive eu sempre falo sobre isso, porque eu fui muito bem recepcionada, sabe, pelas pessoas. Sempre falo que foi a cidade que me acolheu.
Pô, que bacana. E deixa eu te perguntar, a gente estava até falando sobre isso antes de iniciar a gravação, sobre o sotaque dela, sobre como ela fala bem português e como que foi para você ter esse novo idioma, foi tranquilo? Então, a cidade que a gente morava no Uruguai, ela tem fronteira com uma cidade do Brasil. Então, eu não falava em português, inclusive eu achava super difícil, mas eu entendia. Então, o fato de já entender o que as pessoas falavam em português foi um grande facilitador na hora que eu decidi ir pro Brasil. Então, eu não falava, eu tinha muito sotaque, eu não sabia escrever, eu não sabia fazer nada, mas eu entendia. Então, o fato de ter essa relação ali com a língua, né, pelo fato da gente morar numa fronteira, ajudou bastante. A gente aprendeu super rápido. E assim, vocês já pararam, assim, para pra assistir os vídeos dela, e você não percebe, assim, Que é bom! uma dicção É o melhor perfeita. elogio pra uma pessoa que mora em outro país, é elogiar em um sotaque. Sempre falo isso. Ela falou que, inclusive, nunca falou em espanhol em gravação. A gente quer te escutar falando um O pouquinho, que vocês querem que eu fale? Fala aí, o que ela fala? Converse com Ah, ela é. que você fala também. Não. Fala também, fala também. Ela tá falando nos bastidores. Ahora nosotros vamos a hablar solamente en español. Falou isso? Sí. Ahora nosotros vamos a hablar solamente en español. Ai, que Ah. bonitinho, é muito fofo. Peraí. Muito bom. E você veio com o sonho de fazer medicina, então. Isso, era meu sonho de vida. E aí você chegou a começar a fazer? Não, nem passei na prova. Não deu certo. Meu sonho desde criança sempre foi... eu sempre quis cuidar de pessoas, sabe? Sempre tive esse sentimento muito forte dentro de mim. E eu sempre gostei muito da área da saúde. Então, desde que eu me conheço por gente, sabe? Desde que eu tenho a mínima lembrança de mim, eu sempre falei que iria fazer medicina. Porque eu sempre pensei que através da medicina eu conseguiria realizar aquele desejo de ajudar as pessoas, salvar vidas, fazer parte de uma transformação. Eu sempre tinha um negócio que eu falava assim, cara, eu não quero estar no mundo... Eu cresci num lar cristão, então acho que esse pensamento meu já vem um pouco disso, sabe? Eu lembro que eu tinha, tipo, 5 anos e eu pensava, cara, não é possível que eu tô nesse mundo por acaso. Eu sinto que eu preciso ter um propósito. Então, eu quero muito deixar a minha marca. Não quero ser só mais uma pessoa que passa por aqui e é isso. Eu quero deixar a minha marca de alguma forma. E desde que eu era criança, na minha cabeça... A forma de fazer isso era a medicina, né? Porque eu sempre fui muito incentivada a fazer faculdade. Eu seria a primeira pessoa da minha família a me formar em alguma coisa. Então, os meus pais, meus avós sempre me incentivaram muito a fazer faculdade. Faculdade era o único caminho para você se dar bem na vida. Então, desde criança, eu fui pensando, cara, preciso fazer faculdade, preciso passar na faculdade, preciso fazer faculdade. Aí, sempre, como eu gostava da área da saúde, a minha única opção sempre foi medicina. Eu não me imaginava fazendo absolutamente nada na minha vida que não fosse isso. Então, esse era meu caminho. E era meu sonho de vida, assim. Eu assisti Grey's Anatomy, sei decor, já assisti umas 5 vezes. Maratonou. Que bacana. E eu queria entender também como que foi o seu início no digital. Quais foram os maiores desafios? Porque você tinha ali um propósito de transformar vidas através da medicina e você continuou o seu propósito, mas no digital. Sim, então, como que foi essa... Então, quando eu comecei no digital, eu estava na pior fase da minha vida. Pra vocês terem noção, na época, eu lembro que... Eu sempre conto essa história. Eu abri o meu armário, o meu guarda-roupa, e eu tinha 3 tops e uma calça, porque eu tinha vendido tudo. Eu abri um desapego no Instagram, e nessa loja de desapego eu vendia tudo que eu tinha na minha casa. Não coisas que eu não usava, coisas que eu usava mesmo, sabe? Comecei a vender móveis, comecei a vender roupa, comecei a vender tudo que eu tinha pra poder me sustentar, né? Que eu tinha ali uma pensão de R$500, R$600 que eu ganhava todos os meses, e eu precisava, só que obviamente não era suficiente, né? Então eu comecei a vender as minhas coisas, e eu cheguei num ponto, assim, que eu lembro que durou em torno de 1 ano, que eu tinha 10 crises de ansiedade por dia. Enfim, meu psicológico estava muito abalado. E no final de 2020, isso começou a piorar ainda mais, porque em 2020 o Enem foi adiado por conta da pandemia, seria só em janeiro. E aí eu tinha uma ansiedade, um negócio dentro de mim horrível, sabe? Eu não sei se chegou a ser uma depressão, porque na época eu não tinha dinheiro pra pagar um psicólogo, pra me diagnosticar. Mas eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Então, eu tava nessa de não ter mais roupa pra vender. Eu lembro que eu vendia, quem é de Santa Maria ou conhece a região, sabe do que eu tô falando. Em Santa Maria tem uma catedral, que em frente da catedral tem uma parada de ônibus. E na época eu não tinha dinheiro pra colocar recarga no celular, então não tinha internet fora de casa.
Aí, eu lembro que eu marcava com as pessoas no desapego pra entregar as roupas nessa parada de ônibus. E aí, muitas vezes acontecia de ir até a parada de ônibus, que ficava em torno de 30 minutos a pé da minha casa, porque Uber nem era uma opção, Uber era luxo pra mim naquela época. Eu ia a pé, fizesse chuva, sol, vento, chegava lá e às vezes esperava 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e a pessoa não aparecia. Aí eu não tinha como me comunicar, daí eu voltava pra casa e a pessoa tinha me bloqueado. Então isso aconteceu muitas vezes. E tudo isso pra ganhar, tipo, R$ 5. Que era o que eu vendia, pelo que eu vendia as minhas roupas. Então, passei por muitas poucas e boas, além da pressão da prova, né? Que seria em janeiro ali. Então, tava muito mal. E quando eu fui pra prova, fazer o Enem ali, A cabeça já tava... a cabeça já tava péssima. E eu lembro que no dia choveu muito. E o meu lugar lá na prova foi bem do lado de uma janela, que tava toda quebrada. Então a chuva entrava, molhava a prova. A luz tava piscando. Nossa, foi uma loucura, assim. A minha prova foi péssima. Eu saí de lá sabendo que eu não ia passar. Porque meu psicológico já tava péssimo. Eu fazia trilhões de simulados. Fazia 5 redações por dia. Mas eu sabia que eu não tinha passado. Eu saí de lá já chorando, liguei pra minha mãe e falei, olha, eu sei que não vou passar, eu sei que não deu certo, minha prova foi horrível, eu quero ir pra ir. Daí eu fui lá pro Uruguai, né? Daí eu fiquei, tipo assim, 1 semana numa depressão absurda. Não queria comer, não queria sair do meu quarto. Eu só chorava e eu questionava muito Deus. Eu comecei a questionar muito porque eu sabia que era Ele que tinha colocado aquele sonho no meu coração, de ajudar as pessoas. E eu nunca nem cogitei fazer outra coisa. Então, eu comecei a questionar Deus. Porra, você me prometeu. Você prometeu que eu ia poder cumprir, que eu ia conseguir fazer. Você colocou isso no meu coração. E aí, agora, tudo isso desmoronou. Porque eu não tinha como fazer mais um ano de cursinho. É impossível. A gente não tinha dinheiro. Então, se eu não passasse, eu teria que voltar para o Uruguai. E aí, já tudo ia desmoronar. E aí, eu comecei a questionar. E fiquei 1 semana questionando. 7 dias, certinho. Questionando, chorando. Não queria sair do meu quarto. Não queria conversar com ninguém. Eu não queria tomar banho, enfim. Aí, no 7º dia, eu lembrei de uma menina que eu conhecia em Santa Maria, que trabalhava no mercado digital, e eu tinha bloqueado ela. Por que eu bloqueei ela? Primeiro, porque eu achava que era golpe, e segundo, porque eu já não acreditava mais que era golpe, mas aquilo me dava raiva. Por quê? A menina tinha 17 anos, ela fazia ali 20, 30 mil reais por mês. E como que eu conheci ela? Eu conheci ela numa farmácia. Teve um dia que eu tava algumas horas sem dormir, uns 2 ou 3 dias sem dormir direto. E eu fui na farmácia comprar um calmante pra poder dormir. Daí, quando eu fui na farmácia comprar o calmante pra dormir, ela tava pegando um monte de produtos de skincare, sabe? De limpeza, de pele, sérum, essas coisas. E me chamou a atenção porque ela era muito nova. E aí, ela tava na minha frente no caixa, eu ouvi o nome dela e pesquisei. E aí, quando eu pesquisei, eu vi que ela era do digital. E aí, eu até conversei com ela, só que pra mim aquilo era impossível. Sabe aquele sentimento Outra realidade. Outra realidade. Uma revolta, porque eu tava ali me lascando pra vender um short de R$ 5, pegando chuva, ficando na parada de ônibus, muitas vezes não conseguindo vender porque a pessoa sumia. E a menina fazia R$ 1.000 por dia. E aí eu bloqueei porque falei, cara, isso aqui é golpe, nem vou continuar assistindo porque eu sei que isso aqui não existe. Se fosse assim, todo mundo seria rico. Era isso que eu falava. E aí ela ficou bloqueada por 6 meses. Naquele 7º dia que eu tava lá em depressão, eu lembrei dela. Gente, e aí eu lembrei, cara, na verdade não tinha saída, né? Aí o que eu pensei, cara, a única chance de sair desse fundo do poço que eu tô é através disso. Então eu desbloqueei ela, assisti lá uns stories e tudo mais, entrei em contato e eu pedi pra minha mãe me emprestar o dinheiro do curso na época. E eu falei pra minha mãe, eu prometo que eu vou te devolver. Eu prometo que eu vou fazer o que for preciso, porque eu não sabia exatamente o que era o digital, nem o que eu teria que fazer, eu não entendia nada. Eu tinha muito medo, não sabia se aquilo era real, se aquilo ia dar certo, se era golpe, se não, sabe? Eu não sabia nada. Mas eu prometi pra minha mãe que eu iria devolver o dinheiro do curso. Eu fiz um comprometimento com ela. Então, acho que aquilo também, aquele negócio de sabe, compromisso. Esse compromisso que eu fiz com ela até impulsionou. Eu falei, mãe, eu prometo que eu vou te devolver. Aí eu comecei. Estando naquela fase psicológica péssima. Comecei. Todo aquele gás que eu colocava pra estudar pro Enem, porque eu acordava às 5 horas da manhã pra estudar, eu dediquei ao digital. E na época tinha uma pessoa da minha família que estava doente, eu cuidava dela no hospital o dia todo. Então não tinha muito tempo para me dedicar às estratégias. Só que o tempo que eu tinha ali, que era 2, 3, 4 horas por dia, eu dava a minha vida. E aí eu fechei meus primeiros 30 dias como afiliada com R$ 7.200. Nossa.
Cara, nos primeiros Que hoje 30 é muito. dias. Quem vendia uma roupa por R$5. Nossa, minha vida já tava transformada ali, entendeu? Quando eu vi o que eu tinha feito em 30 dias, quando eu vi que eu tinha feito o salário de um médico em 30 dias, com o meu celular, sem conhecimento e experiência nenhuma, eu falei, eu vou fazer isso aqui acontecer. A minha vida vai mudar, eu nunca mais vou passar o perrengue que eu passei, eu nunca mais vou me humilhar por R$5. E aí eu comecei a me dedicar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí no meu segundo mês fiz R$22 mil, no meu terceiro mês fiz R$50 mil, e aí foi... E nessa época era como afiliada. Como afiliada e no orgânico. Meu primeiro milhão foi no orgânico. Comprei a minha casa trabalhando no Tô que é orgânico. a rainha do orgânico, né? Cara, ela é conhecida aí como a rainha do orgânico. Acredito que justamente por essa história, E não fui eu né? que coloquei esse nome, tá? As pessoas colocaram esse nome há muito tempo. Mas tem motivo, né? Não é à Tem toa. motivo. E explica assim, quando a gente pensa em orgânico, acho que as pessoas têm muito na cabeça que não adianta, que já tem que ter uma audiência muito grande, já tem que ter muitos seguidores, isso, aquilo. Naquele momento ali, como que era isso pra você? Você já Uhum. tinha, assim, seguidores, alguma coisa nesse sentido? Cara, é que pra mim, como eu comecei do zero mesmo, não era uma opção investir em tráfego. Eu pedi emprestado o dinheiro pra ter acesso ao conhecimento. Se eu falasse pra minha mãe, me empresta R$100 a mais pro tráfego, ela nem ia olhar na minha cara. Porque eu já não acreditava muito naquilo que eu tava fazendo. Eu não sabia se aquilo realmente iria funcionar. Imagina as pessoas em minha volta que não tinham conhecimento algum sobre a internet. Minha mãe, o meu pai, meus avós. Tipo assim, se eu falasse tráfego, eles já iam se assustar. Então, nem existia pra mim a possibilidade de investir em tráfego. Então, quando eu aprendi as estratégias que existiam no digital, que na época eram muito mais rasas do que as existem hoje, eu lembro que eu nem pensei. Eu só falei, cara, eu vou precisar começar no orgânico. Então, não tinha seguidores. A maioria dos seguidores que eu tinha eram do Uruguai. Então, nem eram clientes que queriam comprar qualquer produto que eu oferecesse. E eu não tinha conhecimento algum. Então, eu sempre falo, cara, se para ter resultados no orgânico fosse preciso ter uma audiência, ninguém conseguiria começar no orgânico. Pessoas que não têm condições jamais conseguiriam começar, porque tem muita gente que não tem dinheiro para investir em E tráfego, muitas como era no pessoas caso. falam isso, não vou entrar pro digital porque eu não tenho dinheiro pra investir. Exatamente. Então, pra mim nem era uma opção. Então, eu sempre falo, eu peguei os recursos que eu tinha e eu usei esses recursos pra fazer acontecer. Eu não fiquei pensando, mas eu preciso de tal coisa. Mas eu preciso de um cenário bonito. Né? Mas não. Eu peguei o que eu tinha. Cara, eu tenho um celular que trava, que a bateria tá viciada, que desliga de hora em hora. Mas é isso que eu tenho. E é com isso que eu tenho que mudar de vida. Pronto. É só isso que eu tenho. Eu só tinha um celular e a vontade de fazer o jogo virar, entendeu? Foi isso que eu usei. Eu não tinha apoio de ninguém, porque quando eu falava do que eu tava fazendo, as pessoas zombavam, falavam que aquilo era impossível, que se fosse assim todo mundo seria rico. Eu não tinha um notebook pra fazer. Eu não tinha. Não. Eu só tinha um celular. Com o celular, eu fiz aqueles R$7.200. Depois eu investi no notebook, que também nem usei muito, porque a real é que no orgânico com o celular você consegue ter um resultado milionário. Então, eu peguei os meus recursos e fiz acontecer. Não tem essa de, eu preciso ter tal coisa. Mas eu preciso ter não sei o quê. Mas eu preciso... Cara, pega o que você tem que fazer acontecer. Pega e faz. Você falou isso. Você acreditou em você e foi, né? Até porque é até questão de família, assim. Pelo menos os meus pais, eles acreditam muito em faculdade, diploma. Não sei se você passou por isso também, né? Nossa! Então... Mas é que então, o que eles aprenderam. O novo, é porque o que eles aprenderam. Na época deles, não sei se é o caso dos seus pais, mas os meus pais se ferraram muito por não ter faculdade. Os meus avós se ferraram muito por não ter faculdade. Então, quando chegou a minha vez, eles falaram, olha... Na minha infância, eu lembro assim que tinham épocas que a gente comia ovo, salsicha só por muito tempo. E a minha mãe e o meu pai, eu lembro deles falando, olha, é por isso que ela precisa fazer faculdade, pra nunca passar por isso. Olha, é por isso que ela precisa. Então aquilo ficou muito na minha mente. Tanto é que essa foi a principal crença que eu precisei quebrar no meu começo. Olha, pra não passar por isso, você precisa de faculdade. Mas foi isso que eles aprenderam. Essa foi a experiência deles. Sim, então, com certeza pra eles foi muito mais difícil novo, processar, né, do que pra mim. E queria falar um pouquinho também sobre as estratégias que você usava nesse começo do orgânico. Você teve alguma estratégia específica que você seguiu? Ou você foi ali na constância, acionando a galera diariamente? Como que era esse processo? Como que você fazia? Cara, tinha algumas estratégias diferentes das que existem hoje, mas o meu funil é basicamente o mesmo desde 2021.
Caraca. Mudam as estratégias de conversão. É porque eu falo sempre, orgânico e tráfego validado pago é ali. copy. Você fez. Não você importa qual estratégia você aplica, tudo é copy. Você pode aplicar a estratégia que nunca foi validada. Se você tem uma copy boa, você vende. Então, eu uso o mesmo funil, só que o que muda com o tempo? A copy, a oferta, as estratégias de conversão, o pitch, o jeito como você apresenta o produto. Tem coisas que mudam, só que o funil é o mesmo. Né? Ali no meu primeiro mês eu não usei TikTok ainda, porque na época eu nem não tinha, conhecia, assim, muito. nem Eu conhecia. tava começando a... Eu nem conhecia, na É. real ninguém ensinava TikTok como uma estratégia. Eu que decidi validar um dia, sei lá, eu usava TikTok pra consumir, tipo, dancinha, passar o tempo. E aí um dia eu pensei, cara, e se eu pegar esse vídeo que eu postei no Instagram e postar no TikTok? Aí eu postei. Primeiro o vídeo, obviamente, não viralizou. Aí eu postei o segundo. O segundo explodiu. Olha só. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu tô descobrindo uma estratégia. E aí eu comecei a validar. Aí o funil é sempre o mesmo. É captação no TikTok, aquecimento e qualificação no Instagram e conversão no WhatsApp. É o mesmo. Mudam coisas? Mudam. Muda a copy, muda a oferta, muda o posicionamento, muda o jeito como você se comunica. Muda tudo. Mas o funil é exatamente o mesmo de quando eu fiz 7.200, não porque eu não usava TikTok. Quando eu fiz meus 20 mil reais no meu segundo mês. E aí, você tava ali como afiliada, e quando que você se posicionou ali pra infoprodutora mesmo? Não só Uhum. infoproduto, né? Mas como a expert ali do Aham. negócio. Então, eu comecei como afiliada, e quando as pessoas viram a transformação que eu estava vivendo, e o resultado que eu Você já estava tendo... mostrava essa transformação também? Na verdade, eu comecei a mostrar ali no meu segundo mês, mais ou menos. Quando as pessoas viram que eu tinha um resultado absurdo no orgânico, que na época ninguém tinha, as pessoas começaram a me perguntar qual estratégia que eu aplicava e tudo mais. Por quê? As pessoas falavam de orgânico, mas ninguém usava a estratégia que eu usava. Então as pessoas começaram a me perguntar, a pedir, Gi, mostra, Gi, ensina, Gi, não sei o quê, enfim. E aí, só que na época, primeiro que nem existia mentoria como a gente conhece hoje, né? Aí o que eu fiz? Eu decidi começar a postar nos... Foi bem na época que lançou os melhores amigos no Instagram, sabe? Aí eu pensei, cara, eu vou vender o acesso aos meus melhores amigos. Olha. E eu vou começar a Legal. ensinar. Isso no meu segundo... Foi no segundo, do segundo pro terceiro mês no digital. Eu vou começar a ensinar o que eu faço. Através dos melhores amigos. Vou colocar o celular pra gravar. Eu comecei a ensinar. R$50 mensal. Era na época que eu cobrava. Daí eu comecei a vender o Close Friends. E aí começou a vender, as pessoas amavam, e meu Deus, era uma loucura, o quanto as pessoas tinham resultado. E vocês lembram que eu falei que a minha maior crença, quando eu comecei, era o fato de não ter faculdade? Porque eu tinha todo aquele negócio do propósito que eu tinha de salvar vidas e tudo mais. A minha família sempre me incentivou e falou muito sobre faculdade. Então, eram muitas coisas, sabe, que me faziam pensar naquilo. Então, eu lembro que eu tava ali no começo, ganhando muito dinheiro, vivendo uma transformação que eu jamais imaginei. E eu tava pensando, cara, mas eu não tenho diploma, eu não sou ninguém. Olha só, tava Você na tava cabeça. com esse bloqueio, Eu tava né? com esse bloqueio, porque eu aprendi, se você não tem um diploma, você não é ninguém na vida. Eu sempre aprendi isso. Então, eu lembro que do meu segundo pro terceiro mês, quando eu comecei a ensinar o que eu fazia, eu recebi uma mensagem, que eu sempre faço questão de contar e falar sobre isso, que foi o que me fez quebrar, de fato, aquela crença em relação à faculdade. Porque foi a mensagem de uma moça que me mandou assim... Gimena, eu não lembro exatamente o nome dela agora. Gimena, eu tô te mandando aqui pra... Não só pra compartilhar o meu resultado, mas pra te falar que você não fez medicina, mas você salva vidas. Porque a minha filha está passando por um Nossa. tratamento de câncer e eu só estou conseguindo pagar graças ao resultado que eu tive aplicando o que você me ensinou. Cara, eu Forte. até arrepio quando eu lembro disso. Porque quando eu li aquela mensagem, eu senti, cara, eu não preciso de um diploma pra cumprir o meu propósito, pra cumprir o meu chamado. É através disso aqui que eu vou fazer isso acontecer. Nossa, é uma mensagem que eu lembro... Sabe quando você lembra de uma cena? Foi uma virada de chave pra você, né? Mudou muito a minha mentalidade em relação ao que eu estava fazendo. E aquilo só confirmou o quanto eu precisava continuar ensinando. Cada vez mais. Porque naquela época tinham muitas pessoas que tinham a crença de você não pode ensinar o que você faz, porque senão todo mundo vai fazer. Cara, eu nunca fui essa pessoa. Se eu tenho um insight pra te entregar, eu vou te entregar, porque eu não perco quando você ganha. Então, quando eu li aquilo ali, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer na minha vida. E aí eu comecei cada vez mais. Eu troquei o Close Friends por um Instagram VIP que eu criei. Todos os meus alunos foram pra lá. E aí eu comecei a vender por R$397. Nossa, foi a mesma coisa. Era o feedback atrás de feedback. Pessoas pagando tratamento, comprando moto, comprando carro, ajudando a mãe, pagando a reforma.
toda vez que eu recebia um feedback como esse, eu só confirmava o quanto precisava continuar. E aí, no final de 2021, em dezembro, foi quando eu lancei o meu primeiro infoproduto, de fato, que foi um e-book. Que legal. E é muito doido, né? Porque esse feedback que você recebeu foi justamente da área Relacionado da à área de... Foi Deus. Foi Deus. Eu tenho certeza. E se você talvez tivesse na área da saúde, você não estaria impactando tantas vidas. Igual você tá agora. Exatamente. E eu sempre senti que o chamado era muito grande, sabe? Porque no hospital, eu respeito muito os médicos. Tenho muito respeito mesmo, admiro muito. Mas no hospital eu não conseguiria atingir na mesma proporção. Sim. No sentido de número de pessoas de mesmo, escala, sabe? Né? Exatamente, impossível. No mercado físico, tradicional, né? no mercado tradicional, você tem um teto, você tem 24 horas por dia e você trabalha, no melhor dos casos, se você trabalhar 12 horas por dia e você atender um paciente por hora, no máximo você atende 12 pessoas por dia. Eu alcanço quantas pessoas? Eu tenho mais de 150 mil alunos. Então, só confirmou aquilo que eu tinha no meu coração. E aí, quando eu li aquela mensagem, eu lembrei dos dias que eu questionei a Deus lá atrás. Você lembra que eu falei daquela semana? Porque eu questionei mesmo. Dia, né? Eu questionei mesmo, foram 7 dias. Deus sempre foi muito presente, assim, na sua vida? Foi. Porque desde você novo. Que sempre nasceu no lar cristão, mas você sempre teve essa conexão. Sempre. Muito demais, muito forte. E eu lembro que, como eu tinha uma intimidade com Deus, eu questionava mesmo. Eu falava, Deus, você me prometeu. Cara... Por que eu tô confiando em você se você não tá fazendo o que você me prometeu? Tipo, questionava mesmo, sabe? Quando eu recebi aquela mensagem, foi tipo... Ao mesmo tempo que foi emocionante, foi tipo... Paguei com a língua, sabe? Porque isso é confiar. Muitas vezes, a gente precisa mirar no nosso propósito e não no nosso caminho. Porque talvez o propósito que a gente tem no coração vai se cumprir. Mas não é através do caminho que a gente espera, que a gente quer. Sabe? E os planos deles sempre são maiores que os nossos. Então, a confiança, ela tá aí. É quando tudo parece que tá dando errado, tá desmoronando, que você tá no fundo do poço e você precisa pensar, eu confio. Eu sei que vai acontecer. Se eu tivesse tido essa mentalidade, talvez eu não teria passado pelo processo de quebrar essa crença que eu passei, sabe? Porque eu só tava com isso na cabeça porque eu tava mirando no meu caminho, no que eu queria, não no propósito que Deus tinha na minha vida. Que era muito maior do que era muito maior do que eu tinha planejado pra minha vida. E nesse momento, sua família já tava te apoiando também? Não, na verdade, quando eu comecei... não, nada disso. Eles sempre falam que eu falo mal deles nos podcasts. Nada disso. Olha, na verdade, quando eu tive o meu primeiro resultado, eles já ficaram assim... Era um silêncio. Sabe quando julgam e do nada para? Não entende também, né? Deve ser um medo com o que tá acontecendo. Imagina. Aí você fala tráfego aí. Não, minha filha tá mexendo. Que a minha filha tá mexendo. Sabe quando tem um silêncio, assim, depois de muito julgamento? Era isso que acontecia na minha casa. Era um silêncio, tipo assim, eu mostrava os números. Tipo assim, não trazia paz esse silêncio, tipo... Não, eu sabia que eu tava calando bocas, entendeu? Então, eu lembro que era um silêncio, tipo assim, sabe? Ao mesmo tempo que eles não entendiam, eles estavam se surpreendendo e pagando a língua, tudo ao mesmo tempo. E aí tipo assim, desde o começo, o meu principal intuito era ajudar a minha família. Então, aquele resultado, ele tava fazendo diferença na minha vida, mas tava fazendo muito mais diferença na vida deles. Então, comecei a ajudar a minha mãe, comecei a ajudar o meu pai, comecei a ajudar os meus avós. Então, tipo assim, eles não tinham mais o que questionar, porque contra resultados não tem argumentos. Sim. Então, comecei a vida deles começou a ser transformada junto com a minha. Então, eu não lembro exatamente quando foi que eles passaram a apoiar, mas eu lembro que minha mãe não perdia uma live, que a minha avó não perdia uma live, que meu pai acompanhava tudo que eu fazia, que o meu avô tava... De uma forma ou outra, eles estavam apoiando ali. Eu lembro que no meu primeiro mês ali, meu avô só falava assim, meu avô é uma pessoa super conservadora. Ele falava assim, olha, toma cuidado com essas coisas de internet, porque sabe como é, tem muito golpe. E aí, no segundo mês, eu lembro do meu avô colocando a mão na minha cabeça e profetizando, você vai ser a maior empresária do Brasil! No segundo mês, você vai impactar milhões de vidas. Então, assim, eu tenho esses flashes, sabe? Legal. Deve ser uma realização, né? Transformar vidas dentro de casa e fora de casa também. Sim, exatamente. A transformação começa dentro de casa. Sim, verdade. E deixa eu te perguntar, você domina aí o orgânico, a gente sabe que você também tem métodos aí de tráfego pago, né? Eu queria entender
se você já começou, qual momento você começou com o tráfego pago, como que você teve e tem esse equilíbrio, né, de utilizar ali os 2 métodos? Então, na verdade, eu fiquei 1 ano trabalhando só no orgânico, né? Como eu disse pra vocês, meu primeiro milhão eu fiz no orgânico, comprei a minha casa com o dinheiro que eu fiz no orgânico. E aí depois eu entendi que, obviamente, com o tráfego pago, eu conseguiria impulsionar muito mais aquilo que eu já estava fazendo. Então, eu comecei a aplicar ali tráfego pago e eu só comprovei o que eu já entendia sobre o tráfego. Que quando você aplica só tráfego pago, você consegue ter um resultado incrível. Só que quando você concilia ele com um tráfego orgânico bem feito de verdade, é tipo assim, você tem resultados infalíveis, sabe? É surreal. Não é o mesmo jogo você aplicar só tráfego pago e você ter um orgânico muito forte. Porque o seu público que vem do tráfego, ele não vem de forma natural. Você que impulsiona, você que faz o seu anúncio aparecer para ele, certo? Quando ele vem para o seu perfil através desse anúncio, o que vai contar a partir desse momento? A impressão que ele tem sobre você, sobre o seu negócio e sobre como você pode transformar a sua vida. Se ele vê que você é uma pessoa que não cria conteúdo algum, que não se posiciona, que não tem diferenciais, que não mostra que tem valor, que tem pontos de diferenciação em relação aos outros profissionais na mesma área, por que ele ficaria? Né? Agora, se você roda o anúncio, o cliente, que não vai chegar até você de forma natural, entra no seu perfil através do anúncio, chega ali e ele cria uma conexão absurda com você, com a sua essência, com quem você é, com a sua história, com o lugar de onde você saiu, você entende que só o impacto de ver na decisão que o cliente toma de comprar ou não o seu produto, de ir ou não para o seu WhatsApp. Então, o que eu entendi quando eu comecei a aplicar o tráfego pago, que por mais que existam muitas pessoas que se posicionam somente com o tráfego, hoje em dia, quanto mais cresce a IA, quanto mais cresce a inteligência artificial, quanto mais evolui a tecnologia, mais as pessoas procuram pessoas. Mais as pessoas procuram humanização. Mais as pessoas buscam conexões de verdade, conexões reais. Tem muita gente que ouve isso e fala assim, mas conexão real é eu aparecer de pijama todos os dias, mostrar os meus problemas. Não, eu nunca mostrei problema nenhum, porque eu não sangro em tanque de tubarões. Ter uma vida real, mostrar uma vida real e dividir os seus problemas pessoais são coisas completamente diferentes. Você ser uma pessoa real é você trazer a sua essência para o seu perfil. Então, isso é o que mais faz a diferença, independentemente se uma pessoa aplica tráfego ou não, hoje em dia. Porque é o que as pessoas querem. As pessoas não querem se conectar com uma marca, elas querem se conectar com você. Mas como equilibrar? Até onde mostrar, até onde compartilhar? Quantas vezes mostrar? Eu gosto muito de quando eu supero um problema, um desafio na minha vida, eu gosto muito de compartilhar como eu superei para ajudar as pessoas. Mas eu nunca posto enquanto eu tô passando por ele. Eu nunca vou aparecer ali pra dizer, gente, tô passando por tal coisa, gente, tô enfrentando qualquer coisa. Posso falar um negócio aqui que é meio polêmico? Isso é valioso, hein, ó, fiquem ligados. Gente, eu não consigo acompanhar o tipo de pessoa que tá o tempo inteiro dizendo assim, gente, tô sumida porque aconteceu tal coisa. Eu sumi hoje porque tal coisa. Gente, tô sumida, mas é que os bastidores estão fervendo. A sua audiência não tá nem aí pra isso. A sua audiência quer saber o que você está vivendo. Então, quando eu tô passando por um problema, eu não falo ali, eu tô sumida. Não, eu fico sumida o tempo que precisar, lidando com o meu problema. Quando eu volto, se eu volto com o problema superado, eu conto. Eu mostro como eu superei. Né? Eu trago já um insight, uma ajuda, um negócio pra pessoa. Se eu não superei, eu continuo mal, mas eu decidi aparecer, eu simplesmente apareço. Faço um lançamento, entendeu? Mas eu jamais sangro em tanque de tubarão. Eu sempre falo, eu jamais compartilho um negócio que eu sei que vai me colocar em um lugar de vulnerabilidade. Isso mesmo. Pô, que bacana. Faz total sentido. Insight valioso. E falando aí de redes sociais, né? Você também é bem forte no TikTok. Que momento você começou a usar o TikTok? Até se puder compartilhar algumas dicas, né? Claro, porque a gente vê a galera muito no Instagram, mas o TikTok também é um espaço que dá pra crescer muito. Nossa, tanto que é o seu topo do seu funil, né? É o topo do funil, isso mesmo. Então, eu comecei a aplicar, a postar TikToks ali do meu segundo... Foi bem no começo do meu segundo mês de experiência como afiliada. Então, ali quando eu comecei em março de 2021, comecei a criar TikToks, que foi quando eu postei aquele vídeo que bombou, eu pensei, eu acho que tem uma estratégia aqui, acho que tô achando um negócio. Aí eu comecei a aplicar. Desde que eu comecei, eu posto todos os dias. Todos os dias eu posto ali 4, 5, 6 vídeos. E é uma coisa preparada? Não, se eu pegar meu celular aqui, eu gravo 5 TikToks em 10 minutos.
Olha só. É bem tranquilo. É porque Legal. você pega o jeito, né? E qual é o maior insight em relação ao TikTok? TikTok é topo de funil, né? Onde você faz a captação de clientes. Em qual momento as pessoas erram muito na hora de criar um TikTok? Na hora em que elas expõem o que elas fazem e como elas podem ajudar. Você nunca vai se posicionar no TikTok de um jeito explícito. Você nunca vai falar o que você faz, como você pode ajudar. Você precisa gerar desejo e curiosidade. Porque as pessoas que estão no TikTok estão consumindo conteúdo e a cada 2 segundos aparece um vídeo diferente. Elas estão ali com a dopamina no alto. Se você não é interessante o suficiente a ponto de gerar curiosidade e desejo, a pessoa não tem por que ir até o seu perfil. Então, o seu ponto-chave na hora de criar um vídeo qualquer é: eu preciso fazer a pessoa querer entrar no meu perfil. Como que você faz isso? Gerando ou curiosidade ou desejo. Não tem outro caminho. Então, se você deixa explícito o que você faz, o que você vende, como você pode ajudar, por que a pessoa iria? Sabe? Já tá tudo ali naqueles Já tá tudo ali, você tá segundos. entregando tudo. Então, qual é o lance do TikTok? É você fazer a pessoa querer saber mais, ter mais. Você precisa ser uma fonte, entende? Então, eu sempre tenho isso em consideração quando eu posto qualquer vídeo. Será que a partir desse vídeo a pessoa vai sentir curiosidade em relação ao que eu faço? Será que a pessoa vai sentir desejo em querer saber mais sobre mim, sobre a minha vida? Porque senão eu nem posto. Porque no TikTok, as pessoas têm muito esse lance de o que importa mais, constância ou qualidade? O que importa é que se você está cumprindo ou não o objetivo. O conteúdo. Se você está cumprindo, o que importa no topo de funil, que é você gerar esse desejo, essa curiosidade para a pessoa ir até o seu perfil. É isso que importa. Então, qual é o funil? Eu posto um vídeo ali que gera curiosidade, desejo da pessoa saber mais sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu faço. A pessoa entra no meu Instagram, eu tô ali todos os dias alimentando com provas sociais, com os meus pensamentos, eu trago Aí muito no Instagram você já eu faço começa aquecimento. Eu faço aquecimento, a qualificação, né? Porque eu sempre digo, quando você envia, digamos assim, direciona o seu cliente diretamente do TikTok pro Instagram, pro WhatsApp, o que acontece? O lead chega muito frio. Porque ele não sabe quem você é, o que você faz, como você pode ajudar, quantas pessoas você ajudou, qual a sua experiência, qual a sua autoridade naquilo que você tá falando. Então, do TikTok eu direciono pro Instagram e ali eu qualifico o meu lead. É por isso que a minha conversão é tão alta. Porque quando a pessoa entra no meu Instagram, eu faço questão que ela fique, eu mostro como eu posso ajudar, eu mostro que eu sou uma fonte pra ela, eu mostro que através de mim a pessoa pode viver uma transformação. Eu faço questão de trazer os meus pensamentos e a minha essência também. Então, as pessoas se conectam muito através de crenças, através de pensamentos, ideias. Então, talvez a pessoa não confie muito naquilo que eu faço, naquilo que eu tô mostrando ali, nos resultados que eu mostro, mas talvez ela se conecte muito com o pensamento, com uma ideia, com uma solução que eu trouxe, com um negócio que ajudou. Então, além de trazer muito do meu trabalho, eu trago muito da Jimena, sabe? E isso fortalece muito o orgânico, porque as pessoas querem se conectar comigo, aprenderem comigo. E aí, quando a pessoa chega no meu WhatsApp, eu não tenho esse lance de me preocupar com o ticket justamente por isso. Porque quando a pessoa chega no meu WhatsApp, ela não tá nem aí pro preço que ela vai pagar. Ela só quer ter mais de mim. Porque a pessoa pensa, se ela entrega isso aqui no Instagram, o que ela entrega no produto pago, sabe? Essa precisa ser a sensação do cliente. Eu preciso aprender mais com essa pessoa porque ela é uma fonte, ela me representa, ela saiu do lugar que eu saí. Então, é isso que faz o orgânico, o funil funcionar de verdade, é ter em consideração esses pontos. E eu achei super bacana que você falou ali do final do funil, que é no WhatsApp. Isso eu acho que é uma coisa que tá cada vez mais presente no digital, né? Tem uma personalização maior, até um comercial ali trabalhando, sendo consultivo. Desde o início, você sempre já teve esse atendimento personalizado ou foi algo que veio com o tempo, assim? Você disse se eu desde o começo eu deleguei ou se eu sempre fui eu? Não, assim, esse final... Sempre foi no WhatsApp? Sempre. Sempre aconteceu no WhatsApp. Não direcionava para um checkout direto, por exemplo? Não, nunca. Sempre pro WhatsApp. Sempre fiz a conversão pro WhatsApp. Porque aquilo que eu falei, tudo copy, né? Então, uma cópia é capaz de fazer a pessoa tomar a decisão ou não, comprar o seu produto ou não. Então, eu sempre tive noção do quanto isso é importante, sabe? Principalmente quando você trabalha no orgânico. Porque as pessoas se conectam com você, querem conversar com você, querem saber que é você que tá por trás daquele produto. É isso que faz elas comprarem. É que eu queria saber onde que entra o tráfego nesse funil, sabe? Eu rodo o tráfego pro meu perfil. Pro seu perfil, pro Pra Instagram. impulsionar. Isso porque mesmo. aí é como se fosse o topo do funil, igual leva do Isso TikTok, mesmo, eu só impulsiono. Eu até rodo coisas, né? Eu testo também vendo produtos físicos no off e tudo mais, mas o meu foco é esse. Que legal. A minha estrutura tá concentrada nisso. E deixa eu te perguntar, você tem uma rede favorita? Tipo assim, se tivesse que escolher TikTok e Instagram. É que um não funciona sem o outro. É, né? Tipo assim, tem muitas pessoas que trabalham só no Instagram e tem um resultado extraordinário. Sim, mas se elas trabalhassem no TikTok, elas teriam um triplo de resultado. Entendi.
Então, não escolheria uma porque é uma dependência, Um sabe? complemento, É um né? funil, isso mesmo. Eu chamo de funil infalível. Bacana. E assim, hoje como que é a sua estrutura? Porque você estava sozinha ali um tempo atrás, né? Testando, Uhum. fazendo tudo. E como que foi essa transição para Jimena, empresária de posicionamento e tudo mais? Em questão de funcionários ou de De posicionamento? time, De processos, né? Quero saber também dos seus produtos. Igual você falou, eu tenho coisa física, tenho coisa digital, você tem sua mentoria que é super forte. Sim. Então, como que hoje está seu ecossistema mesmo? Então, hoje em dia, a gente tem a mentoria Golden Ads, que é a nossa mentoria principal, que é ali onde a gente direciona todos os nossos alunos, né? Porque nessa mentoria é onde eu entrego literalmente tudo. Ali eu entrego tudo. Eu faço aulas ao vivo, eu dou direcionamento, a gente faz acompanhamento individual no WhatsApp com os alunos. Então, não é em grupo. É uma coisa super gente, personalizada. super exclusiva, super personalizada. A gente dá, além das aulas gravadas, né, que são aulas atualizadas, que eu gravei há um mês atrás, a gente dá todo o direcionamento em relação ao tráfego orgânico, ao tráfego pago, a gente ensina tráfego direto também. Então, é muito completo, sabe? É uma mentoria super completa para todo tipo de público. Tanto que os nossos alunos têm resultados em 2 dias de mentoria, em 3 dias de mentoria, porque a gente dá um acompanhamento de verdade. Você se torna a nossa aluna. Começando do zero, por exemplo. Você se torna a nossa aluna. Hoje mesmo, a gente já dá acompanhamento individual, já passa dicas, já mostra como você pode seguir o passo a passo, por onde começar, qual produto é melhor pra você, tudo. A gente já dá todo o direcionamento, Dá sabe? segurança, né, também. Isso mesmo. Então, hoje eu tenho um time de quase 20 pessoas, um time maravilhoso, inclusive, tudo Legal. acontece com eles, mas eu estou presente em tudo. Então, eu tenho uma sócia também, que ela cuida dos bastidores, mas tudo referente aos alunos, eu faço questão de estar. Então, eu faço aulas ao vivo toda semana, eu estou ali no acompanhamento individual, acompanhando o suporte dos alunos, eu atualizo a mentoria constantemente, então, constantemente eu tô gravando aulas também, tenho um escritório em Balneário e eu tô constantemente gravando aulas, constantemente fazendo experiências, né, agora a gente tem um evento presencial também, então, eu sou muito presente, sabe, porque eu sinto que se eu deixasse de ser, né, se eu delegasse essas funções que eu poderia, obviamente, delegar, eu deixaria de cumprir aquilo que eu fui chamada para fazer, sabe? Então, eu gosto de estar presente em tudo. E também, eu acredito que se a pessoa compra a minha mentoria, ela quer se conectar comigo, ela quer aprender comigo, eu sou a fonte. Então, eu realmente me posiciono como mentora. Eu quero que você viva a mesma transformação que eu vivi e eu faço questão de que eles tenham resultado. Então, eu não admito que uma pessoa comece para testar. Eu sempre falo, cara, eu não quero que você comece na minha mentoria pra ver se dá certo. Eu já provei. Tem 150 mil alunos tendo resultados. Você não vai testar. As pessoas já testaram, já comprovaram, já Você não tem precisa aprender com seus erros, aprende com os meus. Exatamente. Com meus aprende com os meus erros, com os meus aprendizados. Então, eu não quero que você venha fazer um teste. Eu quero que você viva uma transformação. E eu também sempre falo que eu não vendo renda extra, né? As pessoas usam muito esse termo. Eu não quero que você concilie com seu CLT. Eu não quero que você fique 8 horas no emprego que te consome e se dedique 2 horas a estratégias que podem colocar R$1.000 por dia no seu bolso. Eu quero que você viva uma transformação. Então, eu não vendo renda extra, eu vendo transformação de verdade. Né? E os resultados dos meus alunos sempre mostram isso. Tanto que ontem eu falei a gente postou sobre isso. Que quando alguém pergunta pra gente o que a gente faz, ou se o que a gente faz realmente dá resultado, a gente não mostra os nossos resultados. A gente mostra os dos alunos. Porque é isso que comprova que o que a gente entrega realmente funciona, não com a gente, com eles, que estão começando do zero agora, sabe? Que tem muita gente que fala assim, mas você começou em 2021, faz muito tempo. Mas eu tenho alunos fazendo R$20.000 no primeiro mês, eu fiz 7 no meu. Então, através dos nossos alunos, a gente prova que o orgânico, quando bem aplicado, quando conciliado com a estratégia de tráfego, uma estratégia que realmente madura, funciona, que já está sendo validada e adaptada por anos. Exatamente. Então, eu falo muito isso, sabe? Que eu não atendo pessoas que querem testar, porque eu já testei por você. Quero que você comece pra viver uma transformação, isso mesmo. Você validou tudo, né? Você não pegou ali, seguiu, você foi testando e validando e criando seus próprios métodos. Isso é muito mesmo. Legal. Uhum. E você falou sobre evento presencial, né? Como que tá sendo? Conta um pouquinho pra gente. Sei que você vai ter um evento gigante aí. Faltam 2 dias pro nosso evento Despertar. Vamos receber ali 300 pessoas em Alphaville. A gente já fez a gente tem algumas experiências presenciais com os nossos alunos, só que são experiências menores, né? Sempre com 15 pessoas, 10 pessoas. E dessa vez a gente vai ter 300 pessoas ali. É o primeiro evento presencial que a gente abriu o ingresso, né, para o público participar. E acredito que vai ser muito transformador, porque eu já participei de muitos eventos. Então, eu já estive do outro lado.
E eu sei o que é chato no evento presencial, eu sei o que não é, eu sei o que a galera gosta, a galera não gosta. Então, toda a estrutura do Despertar, ela foi criada e pensada nas pessoas que vão estar ali. Não só o conteúdo, mas as dinâmicas, as atividades. Então, não vai ser um evento cheio de palestra, né? Pelo menos eu não gosto desse Mais formato. de networking, Vai troca ser real. mais de Isso é muito troca, importante. isso mesmo. Então, por exemplo... como esse podcast vai ser lançado depois, eu posso falar. Pode. Uma das atividades que eu vou fazer ali se chama Baú de Insights. Aí, o que eu vou fazer? Eu separei as perguntas que eu faria se eu estivesse sentada naquela cadeira. Legal. Então, se eu estivesse de frente com uma pessoa que faz 10 milhões por ano, que saiu do mesmo lugar que eu saí, qual pergunta realmente iria edificar na minha vida, realmente iria transformar o meu resultado? Foi isso que eu pensei pra montar essas perguntas. Então, eu montei várias perguntas que eu faria, que a resposta poderia mudar tudo pra mim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essas perguntas que eu mesma montei e eu vou entregar conteúdo a partir dessas perguntas, sabe? Então, tem várias perguntas que vocês fizeram aqui, eu montei essas perguntas, só que de um jeito aluno. Pensando, um aluno perguntando pra mim. E aí eu vou entregar esse conteúdo dessa forma mais dinâmica. Vão ter palestras também, então tem uma palestra sobre posicionamento, tem uma palestra sobre orgânico, tem uma palestra bem legal que é a agenda do milhão, como eu me organizaria hoje pra fazer o meu primeiro R$1 milhão. Dá uns spoilers aí pra gente, umas dicas pra audiência. Posso dar. Depois tem também uma palestra sobre... movimento, enfim, tem palestras sobre temas específicos e depois temos essa dinâmica, tem uma dinâmica de perguntas e respostas. É um evento super bacana você ter organizado essas perguntas, porque eu acho que quem tá nesse momento precisando de um direcionamento, às vezes tem até dificuldade de o que eu pergunto, como eu aproveito aquele momento. Porque, tipo assim, eu vou abrir perguntas e respostas pro público, né? Só que na hora, às vezes você fica nervoso, você trava. Tem gente que é tímido também. E é um dia de evento, vão ser 12 horas de evento no dia. Então, é um evento longo, sabe? Um evento que, se não tivesse essas dinâmicas, talvez fosse maçante. Então, talvez as pessoas já vão estar meio cansadas. Você quer que ela tire o melhor daquele evento, daquele momento. Exato, eu não quero perguntas rasas. Então, eu montei perguntas que eu sei que realmente vão transformar a vida deles. Depois eu vou abrir para perguntas e respostas. Vai ser bem legal. Legal. E até antes, quero saber também mais dicas, assim, pra audiência, mas eu queria saber sua experiência com gestão de pessoas, porque você falou que tem hoje 20 colaboradores. Como que você entendeu isso de o que delegar, porque também é importante, ninguém faz nada sozinho, né? E como ser uma gestora de pessoas, assim, e ter equilíbrio da sua rotina, né? Porque o seu tempo, às vezes, é melhor sendo direcionado para um lado do que pro outro, né? Sim. Então, como eu foco muito na conexão com a minha audiência, tudo que não exige conexão eu delego. Então, tudo que não vai impedir a pessoa, né, que chega no meu Instagram de se conectar comigo, eu entendo que eu posso delegar. Então, todo o processo de bastidor, de suporte, de administrativo, tudo que eu sei que a pessoa não precisa me ter para ter o resultado que ela quer atingir, então eu delego. Toda a gestão de pessoas é feita pela minha sócia, né, a Thay, ela que cuida de toda a parte de gestão, mas a nossa equipe, assim, é uma equipe muito, muito forte. Todos eles têm um propósito ali, um motivo para estarem ali também, e eles crescem ali junto com a gente, né? Então, a gente começou a mentoria com 3 funcionários. Hoje a gente já tá com 20. Cara, que incrível. No total, assim. Claro, com pessoas, né, também que a gente contrata, às vezes, seriam mais, mas fixos, assim, são 20. E como que foi o desenho, assim, da sua mentoria, que é o produto principal, o seu maior propósito? Como que... Cara, eu sou uma pessoa que não tem medo de mudar. Então, não tem aquele... Eu posso trazer um pensamento aqui e amanhã mudar. Então, eu não tenho esse negócio de, falei uma coisa, tem que ser assim pra sempre. Então, eu mudo completamente o tempo inteiro. Tanto que eu tava falando com uma amiga, cara, eu montei isso aqui pro evento. Se chegando lá, eu entender que outra dinâmica vai ser melhor pra eles, eu mudo na hora, não tem problema nenhum. Então, com a minha mentoria não foi diferente. Eu lancei a minha mentoria com um foco, com um modelo, um esqueleto, e aí, desde que eu lancei, que foi há menos de 2 anos atrás... não, foi fazendo 2 anos exatamente. Há 2 anos atrás, desde que eu lancei, mudou completamente. Todos os meses eu implemento, eu tiro, eu modifico, eu trago. Tudo que eu vejo que não tá dando certo, eu tiro. Tudo que eu vejo que é encheção de linguiça, eu tiro. Tudo que agrega, eu trago. Então, eu tô constantemente mudando, alterando, sabe? Sempre pensando no melhor
conteúdo e nas melhores estratégias para os alunos. Então, quando eu comecei ali, tinha um conteúdo de tráfego, hoje é outro. Tinha um conteúdo de orgânico, hoje mudou o formato, mudou o funil, atualizei há um mês atrás. No começo não era acompanhamento individual, no começo a gente não tinha alguns grupos que a gente tem hoje de network, sabe? A gente mudou bastante. Então, hoje em dia, a nossa mentoria, ela tem muito a cultura, não só de conexão de pessoas, mas também de crescimento, né? A gente sempre fala que a gente tem muitos alunos, então a gente não quer que você faça 25 mil reais todos os meses, a gente quer que você faça 5 mil no próximo 7, no próximo 8, no próximo 10. Então a gente tem várias experiências, a gente tem várias causas, a gente tem várias aulas ao vivo todos os meses que são pensadas no crescimento, na escala do aluno. E toda a nossa mentoria, ela gira em torno disso. Então, por exemplo, quando a pessoa começa na mentoria, as primeiras aulas, os primeiros módulos que ela assiste, são módulos que se chamam O que você precisa fazer para ir do 0 a 5 mil reais. Pronto. Não tem aula de não sei o que, lá, coisas que eu sei que não vai agregar. Eu vou direto ao ponto, sabe? Uma coisa bem prática. Exatamente, bem prática. E como eu já fui iniciante... Você quer que a pessoa vá vendo e tirando do papel e não fique só na teoria. Exatamente. E como eu sei que... Como eu sei do zero... Eu sei o que agrega, o que não agrega. Eu sei quais termos eu preciso usar para o iniciante entender. Mas que você queria que tivessem feito, né? Exato. Então, tudo... Eu sempre tô voltando no meu começo. Eu sempre volto para me lembrar de onde Deus me tirou. Então, eu sempre tô voltando no meu começo para lembrar o que eu pensava naquela época, qual foi a minha dificuldade quando eu comprei o curso, o que eu senti falta, o que eu não gostei, o que eu poderia ter agregado. E tudo isso eu vou trazendo. Toda hora. Legal. E você falou, até voltando um pouquinho, sobre posicionamento de imagem, né? Que vai ter ali no evento e tal. Uhum. E você é muito bem posicionada na internet, você tem um posicionamento legal. Como que foi esse processo? Você já se posicionou assim? Você fez algum caminho, algum treinamento? Como que foi isso? Então, a minha maior virada sobre posicionamento foi ter entendido que não existe líder morno. Quando eu entendi que a minha missão ali era transformar vidas, né, o que veio na minha mente, cara, eu preciso agradar todo mundo. Porque as pessoas estão chegando no meu perfil, eu preciso agradar. Sabe aquele negócio que todo mundo fala sobre religião, política e futebol não se discute? Se discute sim. Porque se você não discute esses assuntos, você não se posiciona. Você é morno. Até na Bíblia tá escrito que Deus odeia o morno. Então, quando você tá no morno, quando você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Porque você não fortalece a conexão com as pessoas que pensam igual você, e você também não filtra as pessoas que não estão nem aí para aquilo que você acredita, e também não vão comprar um produto seu. E eu sempre falo, cara, é muito melhor você ter um Instagram como uma peneira, através do seu posicionamento, do que você ter um Instagram ali como um livro aberto, que recebe todo mundo, que todo mundo te adora. Ninguém disposto a comprar, porque exatamente. ninguém se conecta de verdade a você. Sabe aquela pessoa que talvez você conheça alguém, que todo mundo adora, mas sempre é a pessoa que faz alguma coisa errada? Uhum. Então, é tipo isso. Se você não se posiciona com caráter, se você não se posiciona com ideias, se você não defende aquilo que você acredita, você é só mais um. Porque você precisa ser conhecido como a Jimena é a que pensa dessa forma. A Jimena é a que acredita que todo mundo tem um propósito. A Jimena é a que acredita que todo mundo foi criado para prosperar, só que pessoas sem atitude não prosperam. Sabe? Se as pessoas não têm uma frase para se lembrarem de você, daquilo que você mostra ali, então você é só mais um. Eu sempre digo que todo mundo que trabalha com Instagram precisa saber quais são as palavras que mais utiliza. Eu sei as minhas. As minhas são extraordinário, inconformada e... Extraordinário, inconformada e transformação. Por quê? Extraordinário, porque eu quero que a sua transformação seja extraordinária. Transformação, porque eu sou o canal de transformação. Inconformada, porque foi assim que eu comecei. Se você não está inconformada e revoltada com a sua situação atual, você não vai ter o gás que você precisa para fazer as coisas acontecerem. Então, as palavras que eu mais utilizo no meu dia a dia têm a ver com aquilo que eu vendo. Se você não sabe quais são as outras palavras, então você é só mais um. Porque você não tá usando o seu posicionamento de forma estratégica para vender lá no final. Então tá muito morno. Você não tá caminhando numa direção. O seu cliente tá só indo. É como se você estivesse no piloto automático na internet. Então, o posicionamento, às vezes as pessoas não ignoram um pouco esse assunto. Só que o posicionamento de líder, que não pode ser morno, é o que mais destaca as pessoas no mercado. Pode ver qualquer referência que você tem. A Letícia Vaz, por exemplo, que esteve aqui, que é uma grande referência no mundo da moda feminina hoje em dia, pode ver, o posicionamento dela é muito forte, muito impactante. Ela não tem medo de errar. Você não pode ter medo de errar para ser um líder. Tem coragem, né, para ter um
bom posicionamento. Exatamente. Então, todas as pessoas que são fortes do mercado, independentemente do nicho, são pessoas que se posicionam de forma intencional e estratégica. Pô, bacana, show de bola. E agora eu queria escutar um pouco mais de dicas. Assim, tudo que ela tá falando são dicas, né? Cada coisa que ela Se fala, deixar, a ela gente vai solta um até. insight. Mas eu achei interessante o que você falou lá atrás, que olha, você começou a oferecer 7 mil no seu primeiro mês e hoje em dia você tem alunos fazendo mais de 20. Sim. Por quê? Muitas pessoas falam, lá atrás era mais fácil, tinha menos competitividade, hoje em dia tá já assim, tá sabe? Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Hoje em dia, as pessoas... O que acontece hoje em dia, sendo bem sincero? Tem muito curso, tem muita mentoria. E tem muita gente comprando muito curso e muita mentoria. Então, as pessoas estão com uma overdose de informação que faz elas se perderem muito fácil. Então, tem muita gente fazendo mais o mesmo. Tem muita gente fazendo o que todo mundo faz. Tem muita gente fazendo... Sabe? Ou começa várias coisas É, e não termina, né? Às vezes exatamente. a estratégia até funciona, mas vai de galho em galho. Exatamente. É isso mesmo. Tem muita gente indo de galho em galho o tempo inteiro. Então, o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas com cursos, com mentorias, mas estagnadas. Porque elas têm tanta overdose de informação, elas têm tanto negócio na cabeça e não conseguem sair do lugar por conta disso, que se destacar hoje em dia no mercado tá muito fácil, porque a concorrência tá muito ruim. A concorrência não tá conseguindo sair do lugar. Então, antes, tinham menos pessoas no digital? Tinham, só que hoje as pessoas que têm são pessoas que não se posicionam, que não têm, que não aplicam a estratégia de verdade. São pessoas que vão de galho em galho, são pessoas com abordagem de informação, são pessoas que procrastinam, são pessoas que não terminam aquilo que começam. Então, a concorrência é muito fraca. É muito fácil se destacar hoje em dia no mercado. E eu não sei se você tem essa impressão, talvez por ter tanta gente nesse mercado e tal, o pessoal tá começando a conhecer, porque querendo ou não, o digital é uma bolha, né? Sim. E as pessoas estão perdendo medo, então isso pode facilitar um pouco também, né? Sim, com certeza, total. Hoje as pessoas já não têm tanto aquele medo de ser golpe, como na minha época. Hoje as pessoas têm medo de não conseguirem, de não conseguirem fazer, de não terem potencial, né? Esse é o maior medo das pessoas hoje. Por quê? Justamente por essa overdose de informação. As pessoas... Eu recebo muitas pessoas hoje em dia que já fizeram outros cursos. E eu percebo essa diferença nos meus leads. Naquela época, eu recebia pessoas leigas, que não sabiam nada, de nada, de nada, de nada. Hoje, eu recebo pessoas que às vezes já fizeram um curso, que já passaram por alguma experiência e se decepcionaram. E é aí que eu vejo o quanto isso é real, o quanto as pessoas... A gente E é mais escuta difícil. muito, né? De pessoa que Sim. comprou mentoria, não teve Exato. apoio real. Não teve mentorias, suporte, exatamente. E é mais difícil você lidar com essas pessoas, porque elas já vêm ali com certo conhecimento, mas embaralhada e fez uma coisa ou outra. É mais difícil do que uma pessoa que começou do zero? Eu sempre falo, olha, você já tentou uma vez, você sabe qual caminho não funciona. Você já tá na frente. Se você já fez um curso, você tentou, não funcionou, você já sabe que não funciona. Você já aprendeu com erro. Então, para você vai ser mais fácil. Agora, o que você precisa fazer? Excluir todas as informações do seu cérebro, esquece tudo que você aprendeu de tráfego, tudo que você aprendeu de orgânico, esquece tudo e vamos recomeçar do zero. Eu sempre falo, por mais que a minha mentoria eu receba muitos alunos que vêm de outras mentorias, de outros cursos, eu sempre falo, cara, a partir do momento que você começa comigo, eu quero que você esqueça de tudo que você sabe. Eu quero que a gente recomece do zero. Porque eu sei que o que eu entrego é infalível. Só que se a pessoa chega ali, lembrando de tal insight, lembrando de não sei o que, sabe? A pessoa vai chegar ali e vai cair numa overdose de informação. E aí não vai seguir Não vai dar seguimento. Isso mesmo. Boa. E qual que é a maior dica que você dá, assim, pra quem tá começando? E você fala... Justamente isso. É, isso. Cara, pega uma referência e segue essa referência. Porque hoje tem muita gente boa, tem muita mentoria boa no mercado, tem muito curso bom no mercado. Só que todos são totalmente diferentes. A didática é diferente. O conteúdo pode até ser o mesmo, mas a didática é diferente. O jeito de ensinar é diferente. O jeito como você absorve o conteúdo é diferente. Então, se você sai comprando curso, mentoria, se você escolhe 10 mentores diferentes, você se perde na referência, porque são todas diferentes. Você precisa ter um caminho claro a seguir, sabe? Então, acredito que hoje em dia isso é o mais importante, é melhor do que qualquer dica que eu possa dar aqui. Né? Eu passei vários insights aqui de venda, de posicionamento, mas se você está começando do zero, a melhor coisa que você pode fazer hoje em dia é seguir uma referência. Porque devido justamente à informação, o celular, as pessoas estarem viciadas no celular, as pessoas estão consumindo o tempo inteiro. Então as pessoas já têm um índice de consumo muito alto. O tempo inteiro elas estão vendo anúncios, vendo roupa, vendo não sei o que lá. Se elas compram um curso, depois elas compram outro.
Depois elas compram, como que fica o cérebro? Onde ela armazena as informações? É muita dopamina o tempo inteiro. Então, hoje em dia, a melhor dica para quem começa do zero é escolhe um mentor. Escolhe uma mentora, escolhe um método para seguir. Não fica caçando um monte de coisa ao mesmo tempo, que você vai se perder. É impossível você não se perder nesse tanto de informação e conteúdo que a gente vê o dia inteiro. Que massa. Massa. E eu queria também que você desse, assim, não dica, mas um conselho para pessoa que tá na fase que você esteve um dia de vou bloquear todo mundo, isso é golpe, não vamos... Não me bloqueia, gente, por favor. Não é pra mim, não quero saber. Tá negando o resultado que ela vê na internet, né? E fica naquela dúvida, começa, não começa. Que conselho você daria pra essa pessoa que tá com esse medo, com essa dúvida? Eu diria que, eu acredito que esse medo, essa dúvida, essa incerteza, ela vem muito de experiências que a pessoa já passou. Então, porque eu tinha muito medo, porque eu negava aquilo, porque eu sentia que aquilo não era pra mim, que aquilo não funcionava. Porque eu vim de uma experiência em que eu só me frustrava, eu só me decepcionava. Eu me sentia extremamente humilhada, vendendo roupas por R$5, esperando a pessoa numa parada de ônibus sem internet, na chuva, no vento, e a pessoa não aparecer. Tem muita gente que fala, eu tenho orgulho de ter feito tal coisa, eu tenho orgulho de ter passado por isso. Cara, não é que eu não me orgulhe, eu me senti humilhada quando eu passava por aquilo. Então, quando eu comecei no digital, eu já vim com essa bagagem de estar frustrada, de estar decepcionada, de me sentir humilhada. Então, a nossa autoconfiança fica totalmente abalada depois de certas experiências. Então, quando eu comecei no digital, eu não enxergava o meu potencial. Eu não enxergava a minha capacidade para fazer aquilo acontecer. Eu via o resultado de outras pessoas, até acreditava que elas faziam, mas na minha cabeça eu não conseguiria fazer. Então, a minha maior dica para quem está começando do zero e sente medo, sente incerteza, sente insegurança é: você não tem noção do potencial que você carrega. Você só está sendo ofuscado pelas situações que a vida colocou, pelas pedras que apareceram no seu caminho. Mas quando você está no lugar certo, você brilha diferente. Então, quando você tem acesso a um direcionamento, a um caminho, quando você tem acesso a um conhecimento que pode transformar a sua vida, você precisa aprender a abrir mão daquelas experiências frustrantes que você passou e estar disposta a abrir o seu potencial, porque eu sempre falo, todo mundo tem potencial. Eu acredito fortemente que todo mundo tem um propósito, que todo mundo tá aqui por algum motivo, sabe? E tem muita gente que tá deixando de viver o seu propósito, que tá morrendo sem viver um propósito, porque tem medo e baseia o seu futuro pelas coisas que passou no passado. A sua visão, ela precisa ser maior do que o seu recurso. Então, se o seu recurso não é nada, você vai pegar esse nada e você vai fazer aquilo acontecer. Então, é muito mais sobre você mirar pro futuro, como se você estivesse nascendo, começando do zero, do que sobre você basear o seu futuro pelas coisas que você passou no passado. Por quê? Se você se basear no passado para tomar novas decisões, você nunca vai ser do lugar que você já esteve. O resultado vai ser sempre o mesmo, porque para ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então, acho que se eu tivesse essa mentalidade no começo, eu teria feito ainda mais. Mesmo. Sim. É mudar a mentalidade. Isso mesmo. E só pra gente encerrar até essa parte de dicas gente, também... já passou? Já aconteceu? Não encerrar o podcast, a parte de dicas. Você falou também sobre uma parte que vai ter no seu evento, do pessoal pra faturar 1 milhão e tudo mais. E aí eu queria saber, assim, até a diferença, sabe? O que você daria de conselho pra alguém que já tá vendendo, mas às vezes precisa ter resultados maiores, escalar? Se tem alguns spoilers que você pode trazer também dessa sua metodologia pra conseguir resultados extraordinários mesmo? Sim. Então, uma das coisas que eu vou trazer pra quem se posiciona no Instagram é que hoje em dia as pessoas procuram muito comunidades, né? Não comunidade no formato de produto, comunidade no seu perfil mesmo. Então, hoje em dia, por exemplo, eu criei uma comunidade, porque eu tenho pessoas ali que são fiéis àquilo que eu falo, àquilo que eu entrego, àquilo que eu vendo. Então, eu posso ir lá e vender essa jarra. Eu sei que eu vou vender. Se eu colocar lá o link pra vender por R$50, as pessoas vão comprar. Por quê? Não só porque eu sei agregar valor no produto, mas porque elas confiam naquilo que eu vendo, naquilo que eu ofereço. E por que isso acontece? Porque eu formei uma comunidade. E eu acho que as pessoas se limitam muito ao não entenderem o quanto o senso de comunidade é o maior gatilho que existe hoje no digital. As pessoas falam muito de gatilho da urgência, gatilho da escassez. Gente, isso tá tão ultrapassado, isso todo mundo já sabe. O que funciona hoje em dia é gatilho da comunidade. As pessoas querem pertencer a um grupo. Todo mundo já foi excluído em algum momento. Todo mundo tem algum trauma de rejeição.
pai, mãe, ex-namorado, né? Todo mundo tem. Então, quando a pessoa se sente pertencente a algo, ela se sente diferente. Se você não sabe trazer esse senso de comunidade ali pro seu Instagram, se você não quer trazer, você perde muito, porque você deixa de criar aquilo que mais vende hoje em dia, que é esse senso de pertencimento, a fazer parte de algo maior. É isso que as pessoas mais procuram. E um dos melhores insights que eu vou trazer nessa palestra é justamente isso, é as pessoas formarem uma comunidade e não só venderem produtos. E isso também ajuda até, assim, a pessoa é fiel a você, ela compra novos produtos, né? Exato. Pensando em Já. negócio. Gente, A LTV fica mais tempo ali com Exatamente, você. Você não tem que estar o independentemente tempo todo conquistando nova audiência, isso mesmo. né? É isso mesmo. E como criar uma comunidade? Através do posicionamento, através do seu posicionamento, da sua essência, aquilo que eu falei, trazer muito de Não você. ser morno. Não ser morno, exatamente. Através do movimento, do posicionamento e dos seus diferenciais, não só como profissional, mas como pessoa, você constrói uma comunidade. Construir uma comunidade é mais fácil do que as pessoas acreditam. É só você ser quem você é. As pessoas criam muito personagem, criam réplicas o tempo inteiro. Verdade. E você não sustenta o personagem. Não adianta. Então, é trazer a sua essência pro teu negócio. É isso que as pessoas não querem. É impossível separar CPF de CNPJ quando você quer construir uma marca realmente forte e uma comunidade que realmente gera esse senso de pertencimento. Tanto é que a gente vê o João Adib, por exemplo, que é o dono da Carmed. Por que ele tem esse sucesso todo? Porque ele traz o rosto pro negócio dele. Sim, Ele total. mostra, ele conta experiência, ele vai pra podcast, ele Conecta. mostra, e ele é enorme no mercado. Então, a gente vê hoje que os empresários que mais bem-sucedidos, que mais são enxergados com autoridade, né? São pessoas que não separam CPF e CNPJ. Alguém que a gente conversou até tava falando, Sim. a gente tá falando de uma coisa, de um medicamento genérico que as pessoas consideravam commodity, compravam só por preço, e agora o pessoal tá indo lá e quer comprar da Por quê? CIMED. Porque é dele. Entendeu? Porque conhece a história Posicionamento, né? dele. É Exato. isso aí. Isso é criar uma comunidade que gera o senso de pertencimento. É a pessoa querer comprar o medicamento só porque é dele. Entendeu? Não, muito massa. E acho que estamos chegando ao final. Ainda tem. Eu quero saber só mais uma coisinha. Que Pode eu tô falar, muito pode falar. curiosa. Porque ela falou que saiu do Brasil e nunca contou como voltou Como voltei pra onde? pro Brasil. Não, então, é que quando eu fui pro Uruguai ali que eu voltei, eu só tinha ido de visita pra casa da minha mãe. Não, eu não tinha mudado pro Uruguai, entendeu? Eu tinha meu apartamento ainda em Santa Maria, eu só fui pro Uruguai porque eu não queria ficar em depressão sozinha, entendeu? Então, fui pro Uruguai, fiquei lá uma semana, ficamos lá um tempo e depois eu voltei pro meu apartamento. Entendi. Então, você Isso já mesmo. voltou pra... Isso, aí Já quando eu voltei rica. E sua família ainda tá no Uruguai? Está, eles amam lá. Acho muito difícil eles quererem vir, mas tô Você vai convencendo bastante pra lá? eles. Tô convencendo Você tenta eles. trazer, né? Eu tento eles vêm muito me visitar. Hoje eu moro em Balneário Camboriú. É perto, né? E é uma cidade turística, então eles amam. Eles já a nossa Legal. visita já se transformou numa férias, numas férias pra eles. Então eles vêm visitar a gente, daí a gente vai também, às vezes a gente vai em torno de 3, 4 vezes por ano pra lá, e eles vêm com mais frequência pra cá. Nossa, você vem bastante, então, né? Sim, a gente contato tenta bem próximo, manter um legal. contato bem próximo, mesmo morando longe. Legal. E até pra encerrarmos também, queria saber o que esperar dos próximos passos de Jimena. Cara, então, eu acho que a minha maior meta pra esse ano é, por mais que eu tenha falado tanto sobre posicionamento, por mais que eu tenha muito conhecimento sobre isso, é fortalecer ainda mais o meu posicionamento, sabe? Porque como que eu tenho esses insights de posicionamento e como eu sei que o líder morno não vende? Porque eu já fui a líder morna. Eu fiquei muito tempo, né, com esse posicionamento de líder morna. E o meu resultado foi bom. Só que se eu tivesse tido o posicionamento que eu tenho hoje, eu teria vendido muito mais. Então, em 2025, eu tenho metas para cumprir. E eu sei que eu só vou cumprir essas metas fortalecendo o meu posicionamento ali no Instagram. Então, as pessoas que me seguiram até então conhecem uma Jimena. E a partir de agora, né, a partir na verdade, de março, de fevereiro pra cá, que foi quando eu comecei a fortalecer mais, elas vão conhecer outra Jimena. Porque eu vou trazer um posicionamento muito mais forte. E eu vou provar que uma mudança no posicionamento, sem investir mais em tráfego, sem fazer mais do orgânico, pode mudar tudo no seu negócio. E a gente tá vendo isso agora, né, amor? O resultado diário, a gente vê isso no dia a dia. Então, pra esse ano, eu vou provar pras pessoas o quanto um posicionamento forte faz a diferença, que é isso que eu vou fazer. Então, eu não pretendo mudar a minha estratégia, investir mais. Isso a gente faz, óbvio. Isso a gente tá na escala. Mas esse ano eu vou provar pras pessoas o quanto o posicionamento muda tudo. Eu acho que já dá pra Bacana. gente sair, comparar a casa daqui pro pessoal também. Primeira coisa, quais são as nossas 3 palavras? E eu Isso acho mesmo, de gente. vida, Tem que saber. tudo, né? De tudo.
Quais são as 3 palavras que te definem? Se você não sabe responder isso, você tá no piloto automático. Contra a Você sabe? proposta. Não, Eu não sei as Não, coisas. eu saí daqui com vários para Ai, casa. que bom. Vários para casa. Que bom, fico feliz. Bacana. E assim, mais do que estratégia, tudo que é importante, você falou muito de propósito, de Sim. motivação. Eu acho que isso é muito importante para Mentalidade, impulsionar, para impulsionar outras pessoas, para poder Sim. realmente fazer o que você faz, que é trazer essa transformação. Então, eu acredito que a galera vai tirar muito insight, vai conseguir transformar bom. mais vidas através do podcast. E é Amém. muito valioso pra gente ter esse conteúdo aqui com você. Ai, que bom, fico muito feliz. Então, cumpri a missão que eu Missão falei lá no cumprida. começo. Cumprida. Missão cumprida. Então é isso, valeu a pena ter vindo um dia antes pra São Paulo. Muito obrigada, viu, por Muito obrigada pra Obrigada, vocês, eu Jimena. amei. Vocês são incríveis e muito Você sucesso também. pra esse podcast. Que história, hein? Ai, ficou Valeu, incrível. pessoal. Adorei. Tchau, tchau. Tchau.